Oi pessoal, meu nome é Gustavo Soares, eu sou petiano do PET Elétrico FJF e agora vocês vão ver mais um vídeo da sequência de 4 vídeos sobre os projetos realizados durante o trainee do PET Elétrico FJF. Bom dia, meu nome é Evelyn, eu sou do PET Elétrica da UFJF de Juiz de Fora e hoje eu vou falar um pouquinho sobre automação residencial. E vamos começar com a pergunta: o que é o conjunto de tecnologias que tem a capacidade de programar eventos para tornar o funcionamento de uma casa automático? E para isso você só precisa de algum aparelho que tenha conectividade com a internet. A gente vai utilizar um celular. E para o nosso projeto a gente escolheu fazer uma maquete de uma casa e vamos implementar alguns elementos nessa casa, como por exemplo o acionamento das luzes, e a intensidade da luz vai ser controlado por um aplicativo de celular, a abertura e o fechamento do portão. Vai ter um sensor de temperatura e umidade dentro da residência que vai notificar pelo aplicativo qual é o valor de temperatura e umidade. Vai ter um sensor de presença que, assim que detectar algum movimento, ele vai acionar as luzes, e tudo isso pelo aplicativo. E para tornar isso possível, a gente vai utilizar um ESP32, que ele tem conectividade com a internet e é de fácil manuseio, ele é bem simples de ser usado. Além do ESP, vamos também precisar de uma mini protoboard, jumpers, LEDs, resistores para cair a corrente dos LEDs, um servomotor, que é o que vai ficar responsável por abrir e fechar o portão, um sensor de presença e um DHT11, que é o responsável por notificar a temperatura e a umidade do ambiente. Além disso, vamos precisar de uma bateria de 7.4 volts, que é para alimentar o nosso circuito. E a gente utilizou o IDE do Arduino para programar. Todos os códigos foi feito no IDE do Arduino, a gente precisou adicionar algumas bibliotecas e a gente fez o código para cada sensor separadamente. A gente montou o circuito daquele sensor e o código dele depois testou um por um. Depois que todos estavam funcionando separado, a gente juntou todos os códigos em um único código e montou um circuito geral com todos os sensores e equipamentos. E depois a gente testou. Só que na hora de testar não estava dando certo. Por exemplo, o DHT11 não funcionava, ou quando funcionava dava valores extremamente altos de temperatura e umidade, ou quando o sensor de temperatura e umidade funcionava, o sensor de presença ligava e não tinha ninguém embaixo. Então isso eram alguns problemas que era bem difícil de resolver, porque o código ele não dá erro, então você não sabe onde que tá dando errado, porque está acontecendo isso. E o ESP32 ele tem muitas portas, mas não são todas as portas que podem ser utilizadas. E se você escolher uma porta no ESP32, por exemplo, a porta 22 para o sensor de presença, no seu código, o sensor de presença tem que receber a porta 22. Se você colocar outra porta ou no código ou na hora de montar sem querer trocou a porta, não vai funcionar. Vai estar dando erro, mas não vai, o código não vai falar o que está dando errado. Então você vai ter que rever o circuito, rever o código. E era isso que estava dando erro no nosso caso. Então a gente só revisou tudo e deu certo no final. Para fazer a estrutura da nossa maquete, a gente fez todo o desenho, a modelagem no Fusion 360. Então a gente escolheu a estrutura, a gente fez em formato de engrenagem todas as paredes, porque a gente queria que a lateral da casa ficasse aberta para conseguir visualizar o que estava acontecendo por dentro da residência. Então, por isso, a gente utilizou a engrenagem. E a nossa casa teve um sótão, em cima ficou a mini protoboard, os jumpers, os LEDs, porque o LED ficava dentro da casa, mas a perninha que estava conectado ficava em cima, os resistores. A gente desceu os fios como em eletroduto para passar todos os fios para ir para o ESP32. E o ESP ficava embaixo da casa, do lado da casa, debaixo de um deck, junto com a bateria de 7.4 volts. E esse deck ele também foi feito no Fusion 360, só que ele foi feito na impressora 3D, diferente da casa que foi feito no corte a laser. Mas todo o desenho, toda a montagem foi feito no Fusion 360. E para a montagem do circuito, a gente utilizou o Kiwi
que ele tem todos os equipamentos, todos os componentes que a gente usou, diferente do Tinkercad, que tem um déficit nesse quesito. Então ele é muito fácil de ser utilizado. Tem um esquemático de todos os sensores, o ESP e com os LEDs e a mini protoboard todos conectados. Depois que toda a montagem da casa foi realizada, o circuito foi colocado dentro da casa e o código estava funcionando, a gente passou o código pro ESP32 pelo um microcabo USB. A gente passou uma vez, depois que passa o código, você pode tirar ele do computador, que ele vai continuar rodando. Só que como tá sem a fonte de energia do computador, você precisa conectar ele com a bateria para ele funcionar. Como nossa casa ela é bem pequenininha, uma bateria de 7.4 volts era o suficiente para conseguir alimentar todo o circuito. Durante todo o processo de montagem, a gente foi colocando, durante foi fazendo os códigos, a gente foi colocando essas funções no aplicativo, que é o MQTT Dashboard. Então o aplicativo ele ficou uma página, uma tela inicial, que lá tem tipo onde que vai notificar a temperatura e a umidade, onde você vai controlar a intensidade da luz, onde que você vai abrir e fechar o portão e onde que você vai apagar a luz que o sensor de presença acionou. E isso traz uma grande comodidade para quem está utilizando, porque você não vai mais precisar, por exemplo, levantar para ir apagar a luz. Ou então, se você está dentro do carro, você só abrir o aplicativo e abrir ou fechar o portão da garagem. Ou então você sai de casa e não lembra se deixou a luz acesa. Então você pode ver, se estiver acesa, você pode apagar, vai economizar energia, além de trazer uma segurança, porque, por exemplo, se eu tô fora de casa e o sensor de presença ligou, mas não tem ninguém em casa, então você pode verificar isso e ver o que tá acontecendo em tempo real onde você estiver. Então, se você esqueceu o portão da garagem aberto, você pode fechar. Tudo isso é tudo controlado por um celular, você não precisa ter o trabalho de ir realizar essas tarefas. É isso um pouquinho sobre automação residencial. Espero que vocês tenham gostado e absorvido algum conhecimento disso. Até a próxima!